Bem-vindo ao canal Histórias Inspiradoras. A história que vou te contar vai te emocionar. Fique comigo até o final. Essa é uma história que ocorreu nos Estados Unidos. Um pai que tinha uma preferência exagerada pelo seu filho varão e uma forte rejeição por sua filha, devido sua situação financeira muito apertada. Ele queria dar sua filha para adoção. Graças à sua esposa, esse destino foi evitado para essa filha. Porém, a vida vai dar uma terrível lição nesse pai que ele nunca mais iria esquecer. Um homem de nome Richard está casado com sua mulher de nome Lucy. Richard descobre que sua esposa está grávida de uma menina. Mas Richard não queria essa menina, pois sua situação financeira não era nada boa nesta época. E eles já tinham um filho chamado Michael. E Richard, preocupado com a situação, diz para Lucy: "Nós não temos condições de sustentar e cuidar de duas crianças. Nossa situação financeira é horrível e com o pouco que ganho, não dá para sustentar esse aperto." Richard diz para sua esposa abandonar a menina, Elizabeth, dar ela para adoção e ficar apenas com o menino, Michael. A mãe é contra e indignada com a atitude de seu marido diz: "Não, você está louco? Richard, jamais eu irei abandonar a minha filha. Ela nasceu de mim e ela é uma extensão de mim. Nunca vou aceitar essa ideia absurda e imatura. Passamos por tantas coisas piores que essa e sobrevivemos. E isso não será diferente. Nunca irei compactuar com uma monstruosidade dessas que você está me propondo." Após muita luta e muita conversa, Lucy consegue convencer Richard a ficar com as crianças, principalmente a menina. Richard aceita a menina por amor à sua esposa, pois Richard amava Lucy incondicionalmente e somente por amor a ela. Ele aceita a menina. O menino cresce com todos os mimos e afetos desmedidos do pai e a menina com a rejeição e desprezo dele. Mas o que Elizabeth não tinha no pai, a mãe era tudo para ela no quesito amor, carinho e educação. Cerca de alguns anos depois, a esposa Lucy acabou desenvolvendo uma doença terminal. Ela lutou bravamente pela sua vida, mas infelizmente depois de um tempo, a jovem mãe e esposa dedicada morreu em consequência de sua doença. Agora, sem a proteção de sua mãe e seu maior apoio e porto seguro, Elizabeth se sentiu sozinha e abandonada. E sem sua mãe Lucy como sua proteção, o pai e o irmão tornam a vida de Elizabeth em um verdadeiro inferno. Michael ganhava presentes caros e Elizabeth nada. O filho tinha festas de aniversário bancadas pelo pai e a filha só no quarto chorando. O pai amava e mimava seu filho Michael de forma devotada e louca, e Elizabeth era desprezada e odiada por ele, por lembrar de todo o seu aperto financeiro e dificuldades de cuidar de duas crianças e pelo fato de a menina simplesmente existir. Até quando Elizabeth ficou adolescente e começou a namorar, o pai tornava impossível sua vida e a de seu namorado, James, um rapaz de 18 anos, muito humilde e honrado, e o amor da vida de Elizabeth. O rapaz amava a moça incondicionalmente e verdadeiramente, e por amor, James suportava as humilhações de Richard e o desprezo que o homem de 40 anos tinha pelo rapaz. Fora Michael que via James como seu rival, pois influenciado pelo pai, os dois se detestavam. Michael odiava James simplesmente por ser o apoio de sua irmãzinha que ele também detestava. Michael odiava o casal que pareciam se amar de verdade. Richard e Michael estavam esperando qualquer erro que Elizabeth cometesse para se livrarem da moça, principalmente seu próprio pai que queria se ver livre da moça, pois a odiava de todo o seu coração. Mas logo essa oportunidade que eles tanto almejavam logo seria realidade. Com 17 anos, Elizabeth se sentiu mal e ao fazer um teste de gravidez, ela viu que ela estava grávida. Ela tentou esconder o teste de gravidez temendo a reação de seu pai. Mas Richard estava vendo pela fechadura da porta do quarto de Elizabeth, sua filha escondendo o teste embaixo da cama, e sem pedir permissão, Richard entrou no quarto da moça e revirando a cama, descobriu o teste e ao ver aquelas duas linhas, Richard ficou furioso e com muita raiva. Richard diz para Elizabeth tirar esse bebê. Elizabeth se recusa e não vai tirar seu filho, então Richard expulsa sua filha de casa junto com o irmão e Michael debulhando de alegria dizendo: "Finalmente, a gente se livrou dela. Paizão, agora só será eu e o senhor aqui nessa casa." E os dois ainda jogam baldes d'água nela e riam da moça. E Richard e Michael vão até o quarto de Elizabeth e jogam todas as suas roupas e as coisas dela na rua. A jovem muito triste e devastada, Elizabeth cata todas as suas coisas e suas roupas, e seguiu seu caminho muito triste e sem olhar para trás.
Richard e Michael se abraçam e comemoram, mostrando a completa falta de afeto por Elizabeth, mas a vida logo daria uma lição nesses dois homens sem coração. Elizabeth só podia recorrer a James, o amor de sua vida. Ela tinha certeza que ele não ia desamparar ela. Então a moça foi procurar por ele. Elizabeth encontra James. O rapaz fica preocupado ao ver Elizabeth chorando. Ele a abraça e a consola. E Elizabeth diz: James, eu só posso recorrer a você. Eu estou grávida e esperando um filho seu. Meu pai queria que eu abortasse. Mas não vou tirar o nosso filho, fruto do nosso amor. Eu só tenho você agora. Ele me expulsou de casa e não tenho para onde ir. Você é tudo que me resta agora. Eu só tenho você agora. Para a sorte de Elizabeth, James, o namorado dela, não foi um canalha como seu pai, e James foi um verdadeiro anjo em sua vida. Foi acolhida por ele e a mãe dele, Susan, que se afeiçoou a Elizabeth, e sentiu pena por todo o sofrimento e angústia da jovem moça. James, em lágrimas, diz para sua amada: Obrigado, meu amor. Fico feliz de não ter feito o que o carrasco do seu pai sugeriu. Venha morar comigo e com minha mãe. Tenho certeza que ela vai gostar de você. O nosso filho também não vai ficar desamparado. James conta tudo para sua mãe e diz: Mãe, essa é minha namorada, a Elizabeth que eu te falei. Ela está grávida e esperando um filho meu. O pai a expulsou de casa e ela vai morar com a gente. Ela não tem para onde ir e não vou abandonar a Elizabeth e nem meu filho. Elizabeth é a mulher da minha vida. Elizabeth diz para Susan que o pai queria que ela abortasse, mas não vai tirar seu bebê. Susan, mesmo achando que seu filho era muito jovem para ter uma família e responsabilidades tão cedo, mas ela ficou muito orgulhosa da atitude de seu filho e de Elizabeth e ficou indignada com o pai da moça, diferente do pai de Elizabeth. Susan não julgou o jovem casal e nem os repreendeu, pelo contrário, deu todo o apoio aos dois e decidiu ajudá-los, principalmente porque seria avó, era o seu neto e não desampararia eles. Susan diz: Meus filhos, tudo que estiver ao meu alcance, eu farei. E você, Elizabeth, também me fez feliz. Serei avó e com muito orgulho. Essa vida é fruto do amor de vocês e merece todo o nosso apoio e carinho. Eu vou ajudá-los. E Susan diz com toda sinceridade e esconder sua decepção para Elizabeth: Minha filha, me perdoe o que vou dizer, mas o seu pai é um verdadeiro babaca e rude. Você não merece o pai que tem. Você é uma menina tão boa e seu pai um homem mau e sem coração. E Elizabeth carinhosamente responde para sua sogra: E o pior de tudo, a senhora nem está errada. Dona Susan, conheço a peça. Convivi com ele durante esses 17 anos e sei como é a criatura. A senhora não disse nenhuma mentira. Só a mais pura e sincera verdade. James e Elizabeth, apoiando um ao outro, decidem terminar o colégio e fazer o curso superior de gastronomia que planejaram e abrir um restaurante. Um sonho em comum que ambos tinham. Susan era uma mãe coruja que amava seu filho, mas era ciente que um dia, os filhos devem seguir seus rumos e suas vidas, pois as mães não são eternas. E apoiou o jovem casal de todas as maneiras, incentivando a independência e autonomia de seu filho e sua nora. Após se formarem no colégio e conseguirem seus diplomas, Susan, como uma avó coruja, cuida do neto enquanto James e Elizabeth trabalham e fazem o seu curso, onde se tornam chefes de um restaurante onde trabalhavam para ganhar experiência para um dia terem o seu próprio restaurante. James se especializa em refeições, fazendo pratos incríveis, sendo muito apreciados, e Elizabeth se especializa em confeitaria, onde aprendeu a fazer doces, pães, bolos, salgados e tortas, e seus doces faziam muito sucesso, graças ao apoio de Susan, que se tornou um anjo da guarda para seu filho e sua nora, e cuidou do neto até o jovem casal ser independente e viverem suas vidas por conta própria, com muito esforço, trabalho e dedicação. E com uma ajudinha extra de Susan, o casal consegue o seu próprio restaurante. Juntos, James e Elizabeth começam a fazer sua vida e juntando seus conhecimentos. O casal vive feliz e seus negócios prosperam, e o restaurante de James e Elizabeth faz muito sucesso. Eles terminaram o seu curso, se casam e criam o seu filho. E Susan continua ajudando seu filho e sua nora quando precisam. Susan praticamente se tornou uma segunda mãe para Elizabeth. O casal agora era independente e tinham uma casa própria que compraram perto da residência de Susan, pois aquela senhora foi o maior apoio que o casal teve e tinham muita gratidão, não deixando faltar nada a Susan. James, Elizabeth e seu filho viviam muito felizes.
6 anos depois, um dia, na frente de um restaurante, o mendigo aparece pedindo esmolas e implorando por migalhas. Ele é rejeitado pela garçonete. A moça que estava a serviço dos proprietários do restaurante trata o mendigo com muito desprezo, e a garçonete decide expulsar o mendigo do local. O mendigo fica espantado com a atitude da funcionária, mas ele continua pedindo e implorando por restos e migalhas. Mas a garçonete continua a tratar o mendigo de maneira áspera e com desprezo. A moça não poupa palavras e humilhado o mendigo sem piedade. A moça até chega a agredir fisicamente o mendigo. Os proprietários vendo lá de dentro do restaurante a confusão entre o mendigo e a garçonete, que é a funcionária deles, vão em frente ao restaurante para ver a situação e saber por que a funcionária deles estava discutindo com aquele mendigo. Elizabeth e James eram os proprietários e eles reconhecem o mendigo logo de cara, e Elizabeth descobre ser seu pai, Richard. O genro James também não acredita no que vê. O seu sogro estava um verdadeiro trapo e totalmente miserável, sujo e parecendo algo grotesco. Richard reconhece Elizabeth e, muito emocionado, Richard explica para sua filha que, como prova do seu amor ao seu filho Michael, ele passou a escritura da casa para o seu nome Michael ao conhecer uma mulher com quem se casou e que fez a cabeça dele. Michael expulsou Richard de sua própria casa e ele passou a vagar como mendigo durante esse tempo todo, revirando latas de lixos procurando restos para comer e dormindo em viadutos. Reconhecendo que está pagando pelos seus erros com sua filha e que essas eram as consequências, Richard, arrependido, pede perdão a Elizabeth por todo o mal que lhe causou e se ela não poderia deixar ele morar com ela. A moça diz que já tinha perdoado há muito tempo e que já não guardava mais o rancor que tinha. O que ela tinha de ficar com raiva e ressentimento, ela já ficou, mas agora ela queria estar em paz e em plenitude com a vida. Porém, Elizabeth não é falsa e fala umas verdades na cara do pai, e diz: "Pai, eu até te agradeço por ter me tirado da sua vida. Se não fosse sua rejeição, não teria evoluído e nem ter ficado o amor da minha vida. James, o meu marido que o Senhor desprezou e maltratou quando era meu namorado." E James completa: "O Senhor, meu sogro, é o único culpado de tudo isso que aconteceu. Rejeitou sua filha, a humilhou e a maltratou, e comigo também o Senhor me desprezou e me tratou como se eu fosse um pedaço de lixo, e até hoje não engoli o lance de você fazer Elizabeth abortar o meu filho. Até os dias de hoje tenho mágoa e não te suporto. Eu te odeio, meu sogro. A minha vontade é de bater no Senhor, mas em respeito por ser pai da minha querida Elizabeth, não farei isso." E Elizabeth nem vai contra seu marido, pelo contrário, dá total apoio a ele, pois foi graças a James e Susan que ela conseguiu ser alguém na vida, pois sabe o tipo de pessoa que era seu pai. E Elizabeth era muito grata a seu esposo e sua sogra, e o elo com eles estava criado, e nem seu pai poderia mudar isso, pois se dependesse do seu pai, Elizabeth não seria nada na vida. E Elizabeth compreendeu que James, o seu esposo, tinha todos os motivos e razões para odiar o seu pai, principalmente pelo lance do aborto, que também fez a moça ficar decepcionada com seu pai, e Richard de fato merecia uns tapas na cara. Elizabeth naquele momento decidiu agir pela razão e não pelo seu amor de filha. E Elizabeth olha fixamente para seu pai e diz ao pai: "Pai, o Senhor não pode morar comigo, porque não quero o Senhor causando confusão dentro da minha casa e nem brigando com o meu marido James na minha casa. O Senhor não fica." Richard, com lágrimas nos olhos, já ia se retirar quando Elizabeth diz: "Calma, fique aí, eu ainda não terminei. Eu disse que o Senhor não ficaria na minha casa, mas vou te mandar a um albergue para que passe a noite e te darei uma pensão até o Senhor poder refazer sua vida de novo. Está bem?" Elizabeth pede para a garçonete dar comida e água para seu pai e diz para a moça que é por conta da casa. A garçonete pede perdão a Elizabeth e James, pois ela apenas estava fazendo a sua função de proteger seu local de trabalho como se fosse sua casa e não sabia que o mendigo era seu pai. Mas Elizabeth conforta a moça e diz que estava tudo bem. E Elizabeth nem ficou decepcionada com a atitude de sua funcionária, pois viu que ela estava apenas zelando por seu local de trabalho e viu isso como mais uma consequência das atitudes de Richard, como uma forma de seu pai entender como o desprezo dói. James também acenou para a funcionária e viu na atitude da moça uma forma de seu sogro experimentar um pouco do próprio veneno. E Elizabeth e James decidem dar um passeio.
E Richard vê sua filha Elizabeth e o genro James de mãos dadas indo dar uma volta, junto com o seu neto que estava ali, enquanto a garçonete serve Richard. A criança saltava de alegria e de mãos dadas com seus pais. Richard ficou chocado e muito comovido com essa cena, mas no fundo, ele estava feliz de ver sua filha bem-sucedida e viu que James não era um aproveitador, mas um homem de boa índole e boas qualidades. No dia seguinte, a moça vai visitar o pai no albergue e diz ao pai: "Pai, eu vou ajudá-lo, embora o senhor não mereça. E se estou fazendo isso, é em respeito à memória da minha mãe. Lucy, não pense que faço isso pelo senhor porque o senhor não merece. Mas como você foi o homem que fez minha mãe feliz e a amou com toda sua alma e coração, e foi fiel a ela até o fim, é somente por ela que estou fazendo isso e não por você." E Richard com lágrimas diz: "Obrigado, minha filha. Eu lamento tudo que te fiz e todo o sofrimento que causei a você e ao James. Se pudesse voltar no tempo e fazer tudo diferente, não teria causado tanta dor. Eu reconheço que o único culpado disso tudo sou eu mesmo, com minha preferência tola por um filho homem que foi ingrato comigo. Como sinto muitas saudades da minha querida Lucy. Se pudesse morrer agora para ficar junto dela no outro mundo, morreria feliz." Elizabeth sorriu para seu pai e isso quebrou o seu coração de pedra. James tinha um primo advogado que veria a situação de Richard e ajudaria o seu sogro por respeito à sua esposa Elizabeth e confrontar o seu cunhado Michael novamente, principalmente pelas humilhações sofridas por seu cunhado no passado. Elizabeth dá um trato no pai, leva ele para um salão para cortar o cabelo, fazer a barba e ficar limpo para o dia da audiência onde iria enfrentar seu filho Michael e sua nora. E após uma longa luta na justiça, Elizabeth, James e o primo advogado de James conseguem tirar a casa de Michael e devolver a Richard. Richard abraça sua filha e, arrependido, chora muito. E Richard diz para Michael: "Você é um verdadeiro ingrato. Te dei tudo, amor, carinho, lealdade, estava disposto a dar a minha vida por você e por amor passei a casa para o seu nome e você me expulsou como um cão. De agora em diante, terá de trabalhar e conseguir suas coisas para dar valor. Sua irmã conseguiu, então você também pode. Não darei mais ajuda nem a você nem a sua esposa. Outra ingrata. Trabalhem e se esforcem agora." Pela primeira vez, Richard repreende seu filho Michael e o coloca no seu devido lugar. Manda os dois fazerem as malas e viver suas vidas por conta própria. Michael e a esposa dele saem muito tristes e chateados. James olha firme nos olhos de Michael e o mesmo baixa a cabeça. Michael reconheceu sua derrota para James, o seu maior desafeto, e sua irmã Elizabeth. Michael se sentiu humilhado pelas duas pessoas que ele mais desprezava, sua irmã Elizabeth e seu cunhado James. E naquele mesmo dia, à noite, Richard dá uma festa para Elizabeth, o seu genro e o neto, voltando a ser uma família, e assim se perdoando. E Richard dá a sua bênção ao casal que o salvou da situação criada por ele mesmo ao longo dos anos, aprendendo da pior maneira a não fazer diferença entre filhos e aprendendo a amar-os por iguais. Elizabeth e James se beijam e Richard olha com felicidade para o jovem casal. Richard, de joelhos e se humilhando, implora o perdão de seu genro James, por ter sugerido que Elizabeth abortasse seu neto. Com a lição que aprendeu com sua esposa, aceita o perdão de seu sogro e ali nasce uma bela amizade. Já Michael e sua esposa agora precisam trabalhar para obter por conta própria suas conquistas, já que Richard não ajudou mais seu filho por um longo tempo até ele aprender a lição. Michael e sua esposa estavam colhendo os frutos de sua imaturidade e agora estavam se esforçando sem o apoio da família. Elizabeth, James, Richard, Susan e seu neto vivem em família. Tudo tinha se resolvido naquela família. Falando sozinha para si mesma, Elizabeth diz: "Mamãe, obrigada onde quer que esteja. A família está reunida novamente. Falta apenas a senhora aqui. Minha mãe, Lucy, nunca rejeite um filho pelo outro, pois nunca sabe quando um deles irá te amparar. A preferência por um filho em favor do outro pode ter terríveis consequências e muitas vezes até irreversível." Gostou da história? Compartilhe e deixe seu like e se inscreva no canal e ative as notificações. Obrigada por ter chegado até aqui. Até a próxima história.